Então, boa noite, pessoal. Aula 12, a última aula da sessão 3, que é a aula 4. Vamos falar sobre cases de programas de integração, ou seja, alguns casos de integração ou por categoria ou por áreas de atuação, como engenharia civil, enfermagem, etc., que é um dos casos que a gente vai usar hoje. Como que isso acontece dentro dessas áreas. Ou até se vocês quiserem explicar uma de vocês também, não vai ter problema. A gente vai ver então hoje casos de um segmento de construção civil, um caso da saúde e um caso de tecnologia da informação. Por isso que eu falei que é rápido, não vai ser muito demorado essa aula não. Na área de construção civil, neste ramo, há um forte destaque para o quesito segurança nos processos de integração. Inclusive, faz parte da norma regulamentadora NR18. Alguém já ouviu falar? Alguém tem? Tiagão deve saber, né, Tiago? Eu não. Oi, NR18? Não, só outra que eu conheço, eu não conheço não. A NR18, ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Ela vai tratar tudo relacionado ao meio ambiente. A gente não vai entrar em muito detalhe dela não, porque é um curso longo, geralmente dá 40 horas de curso nessa NR18, e algumas empresas exigem, outras não. Na empresa que eu trabalho, os técnicos precisam ter a 10, que é altura, e a 35, que é elétrica, ou vice-versa. Você que precisam ter as duas. Se a gente contratar o cara já tiver, ótimo, a gente faz só a reciclagem. Se não tiver, a gente paga um curso, mas ele precisa ter porque é obrigatório na nossa área. Ele até explica um pouco o que é a NR18. Ó. Tem por objetivo a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção, sendo que, por construção, consideram-se os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de organização e paisagismo. Esse é o resumo da NR18. Se alguém perguntar então agora, pelo menos vão falar assim, pô, eu já ouvi falar, não lembro o que ela faz, mas o resumo dela é isso aí. A norma é extensa e com muitos detalhes, é por isso que eu falei que 40 horas é o mínimo para você fazer um curso e ter o certificado da NR18, o que inviabiliza seu completo conhecimento por parte do colaborador, demandando horas de estudos e treinamento. Pra você ter uma ideia, alguns shoppings de São Paulo, geralmente são de São Paulo, que são mais chatos. Os nossos técnicos não podem atender se não tiver a NR18. A gente precisa fazer manutenção em algum deles, a gente precisa meio que alugar um técnico de fora que tem NR18 para ele assinar o termo lá para os nossos técnicos trabalharem. Ou seja, você vê como o nível é chato em alguns shoppings bem próximos a gente. Pra vocês terem uma ideia, o Eldorado, vocês vão lembrar que tem um mega banner lá de 10 metros. A gente só consegue entrar lá com um técnico registrado NR18, 35, 10 e motorista de empilhadeira. Ou seja, a gente tem que formar um cara só com todos esses cursos para ele conseguir entrar no Eldorado. Mas isso é só um exemplo de como algumas empresas devem trabalhar. O que mais? Horário de trabalho e local. Opa, acho que eu falei 2 slides aqui. Peraí. No entanto, algumas informações podem e devem ser repassadas para o colaborador no momento da integração. Parece que é meio repetitivo, né? Mas a última sessão de cada unidade é meio que um juntado aí, de tudo que foi visto. Meio ambiente, seus cuidados e o ambiente organizacional. Mostrar a necessidade do uso de EPIs e ressaltar a sua distribuição no trabalho. Como o Thiago falou aí, lá na empresa deles é um dia só para fazer isso. Tem gente, cara, parece brincadeira, mas eles não sabem colocar aquele capacete na cabeça, por exemplo. Ou então, quando que ele deve usar o protetor auricular?
para quê? Como que ele deve amarrar o cinto nas pernas para subir num lugar alto, amarrar a cinta. Acho que de nós aqui talvez só o Thiago deve saber. Eu já ouvi falar, já me explicaram, mas não lembro como é que amarra aquele cinto, quando que tem que amarrar. Ou seja, se você não dá Talabarte, né? Que eles falam que é talabarte, é isso que eu tava tentando lembrar, cara. Tipo, eu não sei como é que coloca aquilo não, mano. Mas onde que tem que amarrar, por exemplo, você tá no andaime, você tem que amarrar ele no próprio andaime ou no andaime de cima. Tem algumas regras para isso, mas não vou te explicar porque eu não sei também. Eu acho que não deve ser no mesmo andaime que você tá, porque se ele cair, você não vai cair junto com ele. Mas não tenho certeza. Talvez se a Vitória tivesse aí, ela poderia explicar um pouco, porque ela trabalha numa fábrica que é meio que obrigatório. Lá, geralmente, quando o pessoal usa, o pessoal levanta o pessoal com a empilhadeira, aí o rapaz deixa um nele e coloca um na estrutura que ele vai subir, para se acontecer alguma coisa, ele ficar seguro, né? Então, eu vi, é alguma coisa desse tipo mesmo, eu ouvi um cara que trabalha aqui na rua, que ele trabalha numa empresa também, que o cara foi esmagado por causa disso. Ele amarrou o cinto dele numa estrutura errada. Aí, conforme a máquina puxou a estrutura do lado, puxou ele junto. Aí você não consegue soltar, né? Aquele cinto... Isso aí acontece muito lá Acontece assim, às vezes acontece lá do cara na hora que vai sair da empilhadeira, ele solta dele, só que aí o empilhador já vai sair e acaba puxando ele, entendeu? Então. Aí, acaba puxando ele pelas costas mesmo. Então, por isso que você precisa ter... Você falou um dia, geralmente quando é um risco de vida pro cara, é até mais, viu? Eles vão explicando, fazendo testes, etc., simulações, e aí vai. Indicação dos líderes e a necessidade de seguir suas orientações. Quando você faz um curso desse, você vai assinar que você fez, que você não tem dúvida, e se acontecer alguma coisa dali em diante, o problema é seu. Agora, se aconteceu e você está sem EPI, você não vai poder falar não vai poder falar na Justiça de Trabalho. Ah, o cara morreu porque ele estava sem EPI. Mas por que você não supervisionou ele? Por que você deixou ele subir lá sem EPI? Aí, se o cara quiser ferrar a empresa também, ele ferra. Informações a respeito dos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, existentes no canteiro de uma obra, por exemplo. Horário de trabalho, local e horário da refeição, local de descanso, se tiver. Porque você, cara, em obra é muito perigoso isso. Você coloca lá, aí do nada o cara quer dormir sossegado, ele sobe a empilhadeira até o teto e está dormindo lá em cima. Por quê? Porque você não falou onde ele pode dormir, onde ele pode descansar, onde ele não pode. E numa dessas, o cara é sonâmbulo, cai lá de cima, a culpa é sua. Por quê? Porque você não explicou para ele que ele não pode dormir lá em cima. É óbvio. Mas, peão, cara, é uma desgrama. Todo mundo vai. Se tiver uma brechinha para sair, ele vai sair. Vamos usar um exemplo prático disso. Sabe essas obras que tem, geralmente de prefeitura ou em rodovias? Esses caras ficam dormindo do lado, cara. Debaixo de um caminhão, debaixo de uma árvore, no descanso do pós-almoço, por exemplo. Eu duvido que isso está no manual de conduta deles. Mas ninguém fiscaliza. Se outro carro vier passar por cima deles, a culpa ainda pode ser do carro. Informações sobre a obra, localização de áreas de vivência, peculiaridades da construção, informações sobre os que estão no comando da obra, você tem que obedecer esse, aquele e o outro, local e forma de descarte de materiais utilizados na obra. Isso são regras, tá? Dentro de uma construção civil. Agora, na parte de enfermagem. Isso eu até fui consultar antes para ver se ainda era, porque o livro de vocês está falando do portal de enfermagem de 2012. Como minha esposa é enfermeira, eu falei, vem cá, ver se isso ainda tá em vigência, se ainda é funcional ou não. Aí ela falou assim, no papel no manual que eles passam para a gente mas essa parte vocês esquecem, tá? Então, segundo a enfermeira e administradora de empresa Simone Garcia, é fundamental aplicar um treinamento aos recém-admitidos em um hospital. Pô, novidade nenhuma para nós até agora. E salientar que a enfermagem representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Não sei se todos sabem, mas nem todos que estão ali fora, diferente de médicos, são enfermeiros.
Existem técnicos de enfermagem, existem auxiliar de enfermagem e existem o próprio enfermeiro. Certo? Cada um tem sua função, cada um tem sua... Aí você pode falar, pô, mas o médico tem que saber de tudo. Não necessariamente. Às vezes tem médico que não sabe pegar na veia de um paciente. E não é obrigação dele saber, tá? Ele precisa saber funções mais específicas. Agora, pegar na veia, nem o enfermeiro precisa pegar. Quem pega é o técnico de enfermagem. Sugestão de uma programação de integração para a área de enfermagem. Um programa de integração na área hospitalar ocorre em 2 momentos, sendo que se inicia com informações gerais sobre o hospital e, posteriormente, o treinamento é setorial. Vocês imaginam que um hospital, todos trabalham da mesma maneira? Vamos pensar em 2 hospitais públicos. Eles, por serem da mesma empresa que administra, eles vão trabalhar da mesma maneira? Vocês acham? Não necessariamente. O que pode mudar? Dependendo quem é a pessoa responsável pelos hospitais individualmente, ele vai ser gerido de formas diferentes, né? Mesmo tendo as mesmas regras, você acha que ele pode ser gerido de forma diferente? Sim, porque vamos constatar dessa forma, né? As pessoas interpretam mesmo regras, às vezes, de formas diferentes. Mas tem mais um item aí, um fator que pode fazer com que essa mudança aconteça. A gente falou muito disso em empresas. Em hospitais, eu acho que a gente pode considerar essa regra também. As pessoas aqui Pode falar. as diferentes pessoas que são atendidas, né? E o que isso significa? Diferentes hospitais, eles têm diferentes demandas. Em um hospital pode ter uma demanda maior para acidente, outro hospital pode ter uma demanda maior para casos de infecção e por assim vai. Muito bem. Não era nem isso que eu queria chegar, você foi até além. Beleza. Mas vamos pensar o seguinte, nós temos o mesmo hospital. Vamos até usar o exemplo dela, vai. Em Pirajussara, aqui em Pirajussara, no Embu, divisa do Taboão, e o mesmo hospital, a mesma gestão de hospitais para um hospital em Barueri, região de Alphaville. Onde eu quero chegar? A cultura do povo, a cultura do lugar. A mesma direção, os mesmos índices financeiros são entregues ao Hospital Pirajussara e são entregues à Prefeitura ao Hospital de Barueri. Por que lá o atendimento é muito melhor que aqui? A cultura do lugar, infelizmente. As pessoas, até por educação, lá são diferentes, aqui são diferentes, vai. E lá, pela cultura, eles conseguem trabalhar melhor do que aqui. Pra você ter uma ideia, o Hospital Pirajussara daqui, ele não é referência para Covid. Não conseguiu abrir uma área para atender Covid. Por quê? Não sei. Talvez pela região que ele esteja, tem outros hospitais melhores próximos, mas o de Barueri já é. O pessoal que precisa da região de lá pode usar o Hospital de Barueri como referência para Covid. Mas isso, voltando ao ponto que eu queria que vocês entendessem, é a cultura do lugar. A mesma empresa no Brasil e nos Estados Unidos pode ser gerida com as mesmas regras, só que lá vai funcionar de um jeito e aqui de outro. Feita a apresentação da cultura, das normas e regras do hospital para todos os recentes admitidos, o que em geral é feito em até 8 horas, ela diz que dura muito mais, o pessoal da enfermagem passa por um treinamento com duração mínima de 7 a 10 dias, mínima, tá? Com carga horária mínima de 42 a 60 horas, conforme a necessidade da gerência de enfermagem. Isso é fazendo uma coisa só, tá? Se a pessoa for contratada para um centro cirúrgico, ela vai fazer esse período só lá dentro. Se ela for contratada para pronto-socorro, ela vai fazer isso só lá dentro. Além de tudo isso, podem ser utilizados indicadores que monitoram a validade do programa de integração, como turnover no período de experiência de 90 dias. Lembra o que é turnover? Passar ou por turnos diferentes na mesma função, ou por setores diferentes. Para aprender um pouco de cada coisa. Total de horas homem, treinamento investidas por categoria. Média do aproveitamento teórico prático do treinamento admissional da equipe de enfermagem.
com avaliação inicial de 45 a 90 dias, que é aquele período de experiência que a gente usa, para saber tudo que foi passado, se ela está usando ou não. Avaliação sobre o treinamento admissional da equipe de enfermagem, satisfação quanto ao programa oferecido e quanto aos condutores do treinamento. Isso para mais, deve ocorrer em todos, mas os hospitais particulares acontecem mais, que são avaliados se os gestores passaram as orientações necessárias para os iniciantes. Agora, dentro da área de tecnologia da informação, a gente vai ver o exemplo dessa Infosys, na verdade, a gente fala, que cuida de desenvolver software para as mais diversas necessidades e tem como objetivo encontrar soluções inovadoras para auxiliar os clientes e seus negócios. Antes de a gente começar nesse exemplo aqui, vocês têm alguma dúvida sobre a área de enfermagem, não? Sobre a área de hospitais em geral? Não, professor. Já estão aptos a trabalhar e contratar alguém para uma área dessa? Não. Porque pense, vocês podem contratar uma pessoa louca e ela matar alguém lá dentro. Ou não? Tenta. Então bora lá. Bora para a área de tecnologia da informação. Aí ela vai ser processada e já era, tudo certo. Ah, falando em processada, vocês sabiam que tudo que acontece num hospital, geralmente quem é processado, quem é envolvida é a enfermeira responsável? Não é o médico, não são os técnicos, não é o hospital em si, é a enfermeira que assina por tudo? Sim, nós vemos esses casos em noticiários da TV, né? Sempre enfermeiras. Então, mas é enfermeira mesmo, não os auxiliares, por exemplo. Eu não sei se vocês vão lembrar de um caso de uma mulher que errou o medicamento e de vez de colocar o medicamento na veia de uma criança, colocou café com leite. Que era o que era para ter ido na sonda. E a criança morreu. Nossa. Essa enfermeira, ela é conhecida da minha esposa. Ela está respondendo o processo até hoje. A enfermeira responsável pela técnica que colocou aquilo. E teve um outro caso que a pessoa errou o medicamento. O medicamento tinha a mesma embalagem e ela usou o medicamento errado e matou a criança também. A técnica que fez isso, beleza, vai responder um processo normal e a enfermeira responsável pela técnica é que responde maior. Que pode até ser presa e perder o corém. É o caso de você ser responsável pela pessoa que ela está fazendo. Isso acontece. Até na farmácia, quando você vai comprar um remédio. É, então, exatamente. Já Isso que... eu fui comprar um negócio pra fungos, não lembro direito. Aí o cara lá me deu um remédio, como que é? Pílula de gravidez, uma coisa assim. E pior, ô Thiago, foi por isso que um dos casos, dos motivos que deixaram os farmacêuticos parar de receitar remédio foi isso. Eles podem até entender, mas eles não podem receitar mais não. Os que podem receitar hoje são médicos. Uma coisa de gravidez, ele me deu. Eu quase tomei um remédio. Se não tivesse observado a caixinha. Um de cada vez. Vamos lá. Na integração dos novos colaboradores, a empresa apresenta as seguintes informações. Informações sobre a organização, como fundadores, ano de fundação, etc. Quadro de colaboradores e respectivos departamentos. Até aqui tudo normal, tudo igual. Políticas da qualidade e certificações já obtidas. Benefícios sociais oferecidos pela organização. Informações sobre pagamento de salário. Informações sobre cartão de ponto. Procedimentos administrativos, ou seja, até agora nenhuma novidade referente às outras empresas, certo? Ou seja, para trabalhar na área de TI, você vai passar pelos mesmos requisitos ou integrações que você vai trabalhar para uma área de administração ou para uma área de recursos humanos, etc. Um outro exemplo aqui da empresa Equipa, o que eles usam é o seguinte: eles contam com uma cartilha a ser utilizada que contém os seguintes dados: serviços e soluções oferecidos pela empresa. Por que eu falo que na área de tecnologia é mais rápido? Porque para os caras de tecnologia, tempo é dinheiro.
Então, perder tempo com fazer uma integração para eles é perder tempo. Então, cara, vou te dar uma cartilha aqui, quando você chegar em casa você lê, vê tudo que você tem que cumprir. Senão, eu vou te mandar por e-mail, você lê em um horário que não esteja trabalhando e segue a regra aí, segue o jogo. Organograma da empresa, política da qualidade na organização, informações sobre o que se espera do colaborador, quanto aos seus deveres, como, por exemplo, uso de crachá, pontualidade, faltas, atrasos, saídas antecipadas, ou seja, nada do que qualquer outro cargo poderia fazer. Horários destinados a café da manhã, almoço e lanche, políticas de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, conduta comportamental do colaborador, conduta pessoal e profissional ao lidar com o cliente. Essa conduta pessoal e profissional é o seguinte: se você é um cara que atende interno e externo, você tem dois meios de lidar com o cliente. Às vezes até estilo de roupa. Se você está externo, você precisa ir vestido de tal maneira. Se você está interno, pode se apresentar para ele do jeito que você geralmente vai trabalhar. O jeito que você fala para a área de TI, você pode usar muitos termos técnicos. Talvez o cliente não entenda nada. Então, você precisa saber como que você fala com ele também. E finaliza com a missão e objetivos organizacionais. Ou seja, se vocês quiserem fazer um relatório sobre quem estava com dúvida a questão de jogos eletrônicos, pode ver que é bem simples na empresa do cara. Eles não têm muitas regras, muitas dificuldades para contratar ou para fazer a integração dessas pessoas. Cada empresa pode e deve realizar o seu próprio método de aplicação dos programas de integração ou ambientação. Sabe como que fica a questão da integração? Quem é que leva? Quem leva isso é a pessoa do RH que já é especialista nisso, ou seja, a pessoa do RH está hoje numa empresa e ela vai para uma outra empresa de outro ramo diferente. Talvez a integração pode ser a mesma da empresa anterior. Por quê? Porque não depende tanto da empresa, depende da pessoa que vai fazer essa integração. A responsabilidade é do cara, da pessoa de RH. Se a pessoa for uma pessoa futurista, por exemplo, ela vai tentar adequar a maneira que ela tem com a maneira que a empresa está para ser uma coisa moderna. O que influencia diretamente é a cultura organizacional. Lógico, ela pode ser totalmente moderna, mas está numa empresa que a cultura é totalmente antiga, então ela não vai poder jogar, vai poder ter o estilo dela, mas não tão quanto fazer numa empresa moderna. Esse é um dos grandes desafios dos profissionais que atuam com gestão de pessoas. Demonstrar os inúmeros benefícios que advêm da implantação de programas que visam o bem-estar do colaborador. Sendo assim, ambos têm ganhos diretos à organização e também o colaborador. Agora, eu lembrei de um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que a Margot é a pessoa responsável do RH. Margot não, a Adriana. A Adriana é responsável desse RH e eu trabalhei com ela me contratou para essa empresa no ano de 2000. Aí fizemos um programa de integração lá, aí saí da empresa em 2005, em 2020 fui fazer uma entrevista de novo, fui chamado para a mesma empresa, quem estava lá? A Adriana de novo. O que ela fez? Usou o mesmo programa de integração que ela usou comigo há 20 anos atrás. Eu vou olhar para a cara dela e falar, caramba, essa empresa não mudou nada. Tchau, galera. Beijo, tchau, fui. Entendeu? Ela precisa, tem o jeito dela, mas ela precisa se adequar ao tempo, ao ano. O que ela foi fazer lá atrás, talvez ela fez uma integração lá que ela usou cartolina de cores diferentes. Se ela for usar isso hoje, talvez já seja muito antigo para a época. A cartolina ainda usa, vai pensar num papel ao máximo. Já nem existe tanto. Alguma dúvida, galera? Podem perguntar. Não. Não é da aula acabar e querer dormir, não. Alguma dúvida sobre o trabalho? Não, É 2 atividades, né? A outra tá no AVA. As 2 atividades. Uma está no AVA na sessão 3, aula 4. São 5 questões. Super simples de resolver. Cada questão vale 100 pontos. Vocês respondam e me mandem. E a outra está na aula 4.4, sessão 4, unidade 4. Que é essa que vão mandar no grupo aí. eu já mandei. Isso aí, Tiagão.
E avisem os demais, tá, galera? Porque hoje nós temos apenas... Quantas pessoas? Eu nem tirei um print da aula hoje. Temos apenas 13 pessoas. Cara, isso é muito pouco, hein? Para uma turma de 40. Avisem todo mundo que está acabando e a gente precisa se encerrar com chave de ouro para ninguém ficar de DP nessa matéria. Certo, galera? Certo, professor. Certo. Então, beleza, obrigado e até sexta-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.